O fato é que a esquerda tentou destruir a imagem do Bolsonaro nos últimos 4 anos. Fez de tudo que conseguia, a grande mídia fez de tudo que conseguia para tentar abalar a imagem do Bolsonaro e deixar o Bolsonaro como um pária da sociedade. Queriam que a imagem do Bolsonaro fosse a mesma imagem que o Lula tinha à época da Lava Jato. Alguém odiado, alguém que ninguém queria nem por perto. Pois é, não conseguiram. Conseguiram enfraquecer um pouco? Sim, mas foi só a esquerda voltar para o poder e eu tô vendo. Até gente que era pelo impeachment do Bolsonaro, a galerinha do MBL, elogiando o Bolsonaro e falando: olha o que estão fazendo com o Bolsonaro, com o Lula agora, passando pano. Na época do Bolsonaro era diferente. Pois é. E o assunto agora é Argentina. Vou mostrar para vocês a diferença das situações aqui. O Gil Diniz fez uma publicação de uma matéria do Globo que diz o seguinte: Bolsonaro chega à Argentina para a posse de Milei, mas não sabe se encontrará com o novo presidente. Enfim, Bolsonaro é um pária da sociedade. Não vai encontrar com o novo presidente. Será? Outro ponto que a gente precisa analisar também. Uma outra matéria que foi publicada, também da Folha de São Paulo, acho que foi da Folha de São Paulo. A visita a Milei será uma prova, uma verdadeira prova para o Bolsonaro, que o Bolsonaro podia ficar como um pária internacional, nem encontrar com o Milei, igual o Globo anunciou aqui. Mas será que foi isso? Vamos lá. Vamos deixar adivinha quem? A Folha de São Paulo te trazer essa notícia. Bolsonaro deve ter tratamento de chefe de Estado em posse de Milei. Pois é, a Folha de São Paulo que está falando. O ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, deverá ter tratamento de chefe de Estado na posse de Javier Milei, presidente eleito na Argentina. A ideia da equipe do argentino é que o brasileiro esteja presente nas cerimônias fechadas do Congresso Nacional e da Casa Rosada neste domingo, mesmo sem exercer nenhum cargo público no momento. Meu amigo, eu queria ser uma mosquinha agora para estar vendo a cara do Lula nesse momento. Garanto a você que ele não deve estar nada, mas nada feliz, enquanto todo mundo criticando, enquanto a mídia argentina falando que ele é um sujeito problemático, a mídia alemã falando que ele é um sujeito problemático, enquanto os argentinos, criticando, chamando ele de comunista, e o Bolsonaro com a corda toda lá. E aí lá o Bolsonaro vai se reunir com uma cúpula de líderes mundiais de direita. Com certeza Trump também terá o mesmo tratamento, um tratamento digno, assim como os outros líderes mundiais que estarão lá. E a galera da esquerda, a maioria fez questão de dizer que não vai estar lá. Outra matéria que eu trago para vocês aqui, foi republicado pelo Paulo Bilinski, deputado, da Mônica Bergamo, que diz o seguinte: Bolsonaro se reúne com Milei na Argentina, diz que voltará à presidência e que Lula será seu ministro do turismo. Pois é, você pode até acreditar que isso é verdade, mas não é ironia. O Bolsonaro falou o seguinte: olha, você sabe por que o Lula viaja tanto? É porque aqui dentro ele não é bem recebido em lugar nenhum. Então ele tem que pegar o nosso dinheiro e ir lá para fora. Pois é. Aí foi uma crítica bem verdadeira e que chegou direto ao governo petista. E aí, até o jornal Metrópolis teve que ceder, colocar a matéria aqui. Essa foi a foto da reunião do Bolsonaro com o Milei e a comitiva aí. E a matéria do Paulo Capelli diz o seguinte: Bolsonaro revela teor da conversa com Milei na Argentina. Jair Bolsonaro revelou à coluna o teor da conversa que teve com Javier Milei, que tomará posse como presidente da Argentina no próximo domingo. O papo, em Buenos Aires, durou cerca de 1h30. E aí aqui Bolsonaro falou que foi uma conversa mais amistosa, que não deu muita dica, mas que as coisas vão fluir bem. E o Milei, ele vem numa pegada muito interessante. Ele fez aquele radicalismo ali durante as eleições. Eleição é briga. Fez aquele radicalismo. Na hora que acabou a eleição, ele já apresentou uma postura mais moderada e falou: não, nós vamos fazer diferente. E aí o que está assustando a esquerda, tem até uma matéria do Reinaldo Azevedo que diz: o Milei pode ser o maior estelionatário da história, porque o seu governo
pode dar certo. Todo mundo estava esperando que seria um caos da esquerda. E aí o próprio Reinaldo Azevedo falou, o seu governo pode dar certo. E aí, enfim, agora é esperar para ver como que vai sair o governo do Milei, que isso vai dar resultado aqui. Pra gente, você pode ter certeza, vai gerar reflexos. E olha só, o Flávio Bolsonaro fez uma postagem aqui de uma fala do Bolsonaro sobre o Flávio Dino. Dá uma olhada o que o Bolsonaro falou sobre o Flávio Dino aqui. Y ahora Lula quiere nombrar, creo que a su abogado, ¿no? Al doctor Dino. O Lula quer colocar o seu advogado, que é o Dr. Dino. Sim. En la Corte Suprema de Justicia. Na Corte Suprema de Justiça, né? No Supremo Tribunal Federal. Al ministro Flávio Dino. Nós temos 26 estados no Brasil. ¿Usted lo O senhor classificou como catalogado de comunista? Sim, ele integrou o Partido Comunista do Brasil. Ele fala que é apaixonado por Lenin. Y Lula lo quiere en la Corte. Lula o quer na corte. E quer na corte, sim. Há um desequilíbrio muito grande entre o poder judiciário e o legislativo. Sim. Tá? E essa diferença vai aumentar mais caso o Flávio Dino chegue lá. E dos 26 estados do Brasil, o Flávio Dino, Partido Comunista do Brasil, comandou o estado do Maranhão. E é o pior estado do Brasil nos índices de pobreza. Inclusive, o Flávio Dino, quando perdeu uma eleição nos anos 2010 aproximadamente, ele criticava as urnas eletrônicas, falava que não eram confiáveis e eram possíveis serem fraudadas. E por eu ter feito críticas com comprovação no mesmo sentido, também foi uma causa da minha inelegibilidade. Sobre o voto eletrônico, não? Sim. Sobre o voto eletrônico. Eletrônico puro, sem qualquer papel. Nem na Venezuela se tem o voto eletrônico. Nesse referendo agora aqui do Essequibo, que é um assunto bastante polêmico, o Maduro deu uma lição de moral no Brasil, falando, olha, aqui a eleição é na máquina, mas não é como em outros países. Aqui tem o papel também. Até que enfim o Maduro acertou uma, né? Nunca acertou nada na vida, acertou uma que é o voto no papel. Enfim, eu fico pensando aqui, como que pode a esquerda justificar uma coisa? O cara que é amado pelo Brasil, que foi eleito presidente da República, o Lula, tem que observar um pária da sociedade, um cara que é odiado pelo povo, o Bolsonaro, tendo uma repercussão e um carinho muito maior que ele. É meio que inexplicável, você concorda comigo? Alguma coisa, sabe, não bate muito. Eu acredito que quanto mais tempo o Lula ficar na presidência, maior vai ser a rejeição do Lula. E aí, nesse momento, o Lula vê o ex-presidente totalmente atacado pela mídia inteira, alvo de ações no STF, alvo de ações no TSE, e o cara continua na mídia e o povo se manifestando, se mobilizando em função dele. É no mínimo um fato curioso, concorda comigo ou não? E aí, vamos falar até das falas do Bolsonaro aqui, que foram muito injustas. Falar que o Flávio Dino não é um bom ministro da Justiça, que a segurança no Brasil não está melhor, eu vou deixar até o Globo falar para vocês aqui se está melhor ou não está melhor, se a segurança do Brasil está melhor, se tem aquela história de roubar um celular para pegar uma cervejinha, será que tem isso? A Globo vai contar para vocês a verdade agora. Passam por aí também, né? Gente, quase foi assaltada, Patrícia do céu. Nossa! Começamos Pelo amor de Deus, disso. tô com o celular na mão pra fazer. Vocês estão falando disso, o cara tá na bicicleta ali, ó, e tem polícia aqui na avenida. Nossa, olha como tá cada vez mais... Tá vendo? Ai, olha, peraí, ao vivo, vamos derrubei o rever celular. esse momento? Para aí, Ju. Gente. Vamos rever. Passam. O amor voltou e eu acho que o Bolsonaro mentiu. A segurança tá bem melhor. Foi só encenação da Globo. Ninguém tentou roubar o celular. Será? Lógico que não, gente. Vocês estão vendo que a segurança pública tá um caos. Eu não consigo, em momento algum, defender o atual governo por essas questões. A economia não vai bem. Ah, mas o jornal fala... Cara, eu sou da área. Eu sou mestre em comércio internacional. Não vem me falar que essa historinha de que... Ah, mas olha só, o emprego subiu ali. Pera aí que isso aí não me convence não, meu amigo. Subiu mesmo, contratando mais servidor público.
Subiu mesmo o desemprego, porque muita gente desistiu de procurar emprego porque o salário está baixo demais. Então, assim, não vem com esse papo. Então, a economia está um caos. A segurança pública, que é a área que mais me preocupa. Eu sou pai de família. Tá um caos. Então, não dá. A moral, a justiça brasileira, que virou a justiça brasileira. Então, meu amigo, não dá. É complicado. Vamos lá. O Major Meca, ele fez uma crítica aqui ao Guilherme Boulos, que fez a publicação aqui dessa cena de amor que aconteceu aqui na Globo, né? A Globo mostrando o quanto a segurança pública está boa no Brasil. E o Guilherme Boulos, que é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito de São Paulo, quis pagar de bonito. Foi lá e escreveu: uma cidade sem comando nem controle. São Paulo está abandonada. Repórter da Globo sofre tentativa de assalto ao vivo na Avenida Paulista. O Major Meca deu uma resposta. Escreveu o seguinte: pois é, já que você está preocupado com o povo paulista, que tal você fazer o seu papel para endurecer as leis e mudar o sistema de audiência de custódia, que colaboram para que nossas polícias enxuguem gelo? Você é deputado federal, não é mesmo? Ah, esqueci. Vocês votam contra projetos que tornam mais duras as leis contra roubos, furtos e latrocínios. Esquerda, em massa, contra aumento de penas para roubos, furtos e latrocínios. Falou tudo. E aí, ele escreveu: sempre estão querendo lacrar nas redes sociais, colocando a culpa na oposição, por algo que eles defendem e protegem. Essa é a verdade. Ou seja, é uma hipocrisia muito grande esses caras que falam: olha só, a cidade sem controle, sem comando. Mas na hora de fazer o seu papel lá na Câmara Federal, na hora de aumentar a pena para furto, roubo, pula fora. Na hora de votar o PDL, que derruba o decreto de armas do governo, pula fora. Aí vem falar em segurança pública. Faça as contas, analise a segurança pública durante a gestão Bolsonaro, a segurança pública durante essa gestão aqui. E aí você vai ver. Analisa ela antes do Bolsonaro, lá na época da Dilma e do Lula. Quando é que era mais violento? Põe a mão na consciência, né, gente? Pelo amor de Deus. Cara, essa aqui eu gostei, tá? Gostei, mas gostei mesmo. Porque aqui não tem dedo do governo Lula pra mexer, não. E aqui em São Paulo, a direita manda. Governo e a maioria dos deputados. Vocês viram o absurdo que aconteceu na Alesp? Foram verdadeiros atos antidemocráticos, só que nesse caso aqui é da esquerda, então a punição é bem diferente. Mas olha só, e vocês ficam nesse papinho de e é MBL, e é fulano, e o Pavinato não é bolsonarista, não sei o quê. É fato. Você tem que olhar os fatos. E quando o cara acerta a mão, apoio. Quando o cara erra a mão, você critica. Exemplo, imagina se o Boulos resolvesse virar a casaca e falar: não, eu errei o tempo todo, vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar um projeto para liberar as armas novamente, vamos colocar aqui na mão dos estados. Você não ia apoiar o projeto? Pois é, então vamos focar nisso aqui, tá? Olha só, Guto Zacarias do MBL, o que aconteceu aqui? Sem anistia, vamos protocolar a CPI do 6/12. Não teve a do 8 de janeiro? Em São Paulo vai ter a CPI do 6/12, na Alesp. Faltam apenas 22 assinaturas para conseguirmos protocolar a CPI contra os vândalos de esquerda. Pois é. E na Alesp não está na mão do STF, e na Alesp não está na mão do governo Lula, Tarcísio não vai interferir a favor da esquerda, e aí o bicho vai pegar. Estamos protocolando a CPI do 6/12 na Alesp para investigar atos de vandalismo e brutalidade cometidos pela esquerda, que, totalmente antidemocrática, tentou impedir a votação da privatização da Sabesp. Faltam apenas 22 assinaturas para protocolarmos a CPI e, enfim, levarmos justiça aos policiais agredidos. Foi tentativa de homicídio? Sim. Foi tentativa de homicídio, como tal, deve ser responsabilizado. Esperamos que seja feito um trabalho bem feito. Torçamos para que caia na mão de um juiz coerente, um juiz bom, depois que os relatórios forem feitos. E aí, meu amigo,
a esquerda tem que começar a responder também. Afinal, tomaram conta de tudo e hoje se sentem livres, leves, soltos. É por isso que a bandidagem toda tá solta aí. E por falar em bandidagem, vamos falar desse sujeito aqui, senhor Nicolás Maduro. Dobrou a aposta. Maduro dobrou a aposta e recorreu a Putin, vai a Moscou no meio da crise entre a Guiana e os Estados Unidos. Estados Unidos falaram, olha, nós já vamos fazer treinamento militar, não tenta invadir a Guiana não. O Maduro respondeu e falou, olha, isso é uma ofensa, Estados Unidos não pode fazer isso. E aí correu para as graças do Putin e falou, ó, vai rolar mais uma guerra lá na Guiana, eu vou entrar e vou roubar tudo. Você me apoia? E aí vamos ver as cenas do próximo capítulo e vamos ver qual é a resposta do Maduro. E o Brasil tá com tudo, o exército brasileiro mostrando a força e o poder que tem. Ontem foi visto os tanques de guerra indo rumo à Venezuela, saindo de Santa Catarina. Falta aí uns 5.000 quilômetros para chegar até lá. No final do mês os tanques estão chegando lá para fazer a defesa aí das fronteiras. E aí também teve um caminhão de guerra que mostrou como é o exercício de um caminhão de guerra para a guerra sem estar na guerra. Estranho? Não, você vai entender. O caminhão do exército explodiu após um acidente na fronteira com a Guiana. 2 militares ficaram feridos e receberam atendimento médico na guarnição de Boa Vista. Um caminhão do Exército Brasileiro tombou na tarde dessa quinta-feira em Roraima. O acidente aconteceu na rodovia Federal 401, que liga Boa Vista a Bonfim, cidade localizada na fronteira do Brasil com a Guiana. O veículo, com capacidade para transportar 5 toneladas de materiais, explodiu após acidente ocorrido no quilômetro 71, na zona rural de Bonfim. O Exército ainda vai averiguar a situação. Estranho, né? Um caminhão do Exército explodir. A gente não vê esse tipo de notícia comumente, né? E aí acontece logo próximo à fronteira com a Venezuela. Isso é muito estranho. Vamos ser sinceros que é uma situação bem esdrúxula. E lembrando disso, já que a gente está falando de situação esdrúxula, lembra do helicóptero desaparecido na fronteira da Guiana com a Venezuela, guianês? Então, caiu, né? Foi encontrado os escombros e 5 militares faleceram, perderam a vida lá dentro. Mais 2 ainda estão em estado gravíssimo, mas estão vivos ainda, tá? Ninguém sabe ainda o que derrubou ou o que fez com que esse helicóptero caísse. Há uma linha de investigação no sentido que esse helicóptero pode ter sido, sim, abatido, tá? Mas isso é só uma especulação. Por enquanto, não tem nada comprovado, nada ainda é definido, ok? Então, vamos pegar as informações de forma adequada. Vamos falar de briga? E agora é uma briga de cachorro grande. Perdoem os cachorros pelo uso do termo. Mas eu estou falando aqui do Lula e Renan Calheiros. Pois é, eu acho que os dois, que sempre foram amigos de longa data, podem entrar numa rota de colisão. Por quê? O Renan Calheiros contra Lula pela CPI da Braskem. Vou explicar já isso para vocês. A articulação da CPI da Braskem é capitaneada pelo senador Renan Calheiros, aliado histórico de Lula dentro do MDB. O que está rolando? O governo Lula está mandando todo mundo articular para não ter a CPI da Braskem. A CPI da Braskem, o que acontece? A Braskem é uma empresa que há muitos anos explora o tal do sal-gema lá na região de Maceió. A Braskem, ela é controlada, ou é acionista dela, a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht. A Braskem explora isso há anos e anos. E aí tem uma linha de investigação, teve, né? Porque acabou já, porque agora é o novo governo, onde analisava o propinoduto, tá? Ainda durante a gestão Lula. E aí tem até matéria da Veja dizendo que era entregue de 1 a 3% de tudo que a Braskem ganhava nessas minas para o governo, para que o governo liberasse aí, utilizasse
as estatais, utilizar essas empresas de fiscalização para autorizar, literalmente autorizar a Braskem fazer essa exploração. E aí qual que é o grande problema? Se uma CPI for aberta, quem assinou vai pedir, e aí tem que ter gente da oposição e gente da situação. E aí, como não é direta contra o governo Lula não pode gastar tanto capital, tanto papo, lero, né? Ou melhor, emendas secretas, para bancar todo mundo e acabar com essa CPI, como aconteceu com a CPI do 8 de janeiro. Então, o que pode acontecer? Essa CPI pode acontecer, e a depender dos senadores que entrarem nessa CPI, se forem da oposição, podem fazer esse paralelo da Braskem ao Lula novamente. E aí, meu amigo, vai feder pro lado do Lula. É por isso que o Lula tá, vamos usar a palavra certa, pistola com o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros é quem tá capitaneando. E por que o Renan Calheiros tá fazendo essa traição com o Lula? É simples. O Renan Calheiros é o manda-chuva ali de Alagoas, era o bambambam de Alagoas, ou seja, o coroné de Alagoas, até que surgiu o Arthur Lira, que é um grande inimigo ali do Renan Calheiros. E aí, adivinha de lado de quem que o Lira tá? O Lira tá do lado do Lula, né? O Lira falou, ó, nós não vamos politizar essa questão da Braskem. Então o Lira deu totalmente a entender que tá junto do Lula, não querendo essa CPI da Braskem. Meu amigo, vai dar ruim em algum momento. Será que Lira também tem alguma coisa a ver com isso? Não sei. Por que o Lira não quer essa CPI? O problema é que se o Renan Calheiros fizesse a CPI, punir a Braskem, porque o povo de Maceió tá pistola, tá bravo demais com a Braskem por causa dessa maracutaia aí que aconteceu. Então, se acontecer isso, se o Renan Calheiros faz essa CPI, vai ganhar um capital político muito grande, sei lá, para vir de governador ou alguma coisa assim em Maceió, ou novamente para conseguir votos, reeleição em Alagoas, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Obrigado por tudo, obrigado por ficar até o final. Eu tentei fazer o mais explicado possível aqui para vocês. Tem mais matérias que eu quero tratar com vocês. O próximo editorial eu vou fazer às 9 horas, mas eu não queria que você perdesse, não. Eu quero falar sobre isso aqui, ó. Projeto de lei propõe combater o crime com o crime. Isso aqui vai dar uma repercussão ainda das grandes. E eu vou explicar para vocês o que vai ser isso. Combinado? Grande abraço, fica com Deus. Ó, daqui a pouquinho a gente tá de volta, 9 horas. A gente está aqui para conversar mais com vocês.